Shalom, shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre ela e a paz, em nome de Jesus, né? Com as suas palavras, com a sua boca, sabe? Declare para o mundo espiritual gratidão, amor, né? Traia coisas boas para dentro da sua casa. Não fale coisas ruins, coisas negativas, né? Isso traz uma morte espiritual, isso traz coisas ruins para dentro da sua casa. Mas glorifique o Senhor, louve, adore, agradeça, seja grato, mesmo nas dificuldades, mesmo nas provas, mesmo em momentos difíceis, né? Se precisar chorar, chora, mas depois glorifica. Glória a Deus, graças a Deus. Hoje eu vim com a palavra. O Espírito Santo me direcionou, que está lá em Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 7, eu vou ler. Fala sobre a desobediência do primeiro casal. Olha o que diz a palavra. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor a Deus havia feito. E ela perguntou à mulher. Nessa palavra a gente sabe que a cobra foi usada pelo inimigo, né? Para que a pessoa, o filho de Deus, quem é que esses dois eram filhos de Deus, viesse pecar, viesse errar contra Deus, viesse desobedecer à vontade de Deus. E quando fala cobra era um animal mais esperto, a gente tem que dizer que o diabo é esperto, né? E ele vem para nos enganar, para pegar no nosso ponto fraco. Por isso que a gente tem que estar o quê, ó? Vigilantes em oração e na palavra, para a gente saber discernir. É verdade, né, que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nelas. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem da fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueiras para usar como tangas. Meu Deus, o diabo é tão ligeiro que ele falou que se comesse da fruta, iria ser, vocês serão como Deus. Olha só que ilusão, a mentira aumentando, né? Quem que é como Deus? Ser humano nenhum pode ser igual a Deus, né? Mas ela falou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Morrerão do tipo morrer espiritualmente, né? Eu quero falar sobre desobediência, sobre morte espiritual, né? Porque toda desobediência, né, é o pecado, gera o afastamento de Deus, a morte espiritual, é o distanciamento, né? Às vezes, conforme a nossa obediência, a gente vai chegando cada vez mais próximo de Deus. Mais entendimento da palavra, mais discernimento, mais conhecimento do mundo espiritual, mais a revelação de Deus aqui, ó, mais próximo da obediência. Agora, quanto mais vai desobedecendo, vai se afastando. Vai se afastando, vai se afastando, né? Por isso que a gente tem o que vigiar, né? Porque muitas das vezes você tá numa certa rodinha, certo lugar, né? A pessoa fica oferecendo as coisas, viu, pega isso aqui. Aí você fala, não quero não, obrigado. Aí vai, nossa, pega, não dá nada. Aí o diabo sempre vai falar assim, não dá nada, não acontece nada, não dá em nada, é bobeira, é bobagem, isso aqui não dá nada. É sempre assim. É aí que tá o engano, né? Porque a cobra falou, né? Vocês não morrerão coisa nenhuma, né?
querendo falar, vocês estão, né? Não vai morrer nada, não vai acontecer nada não, né? O diabo sempre fala, não vai acontecer nada não. Mas e se não acontecer nada, que é uma brecha para o mal entrar, para o mal agir e a presença de Deus sair de nós e entrar o maligno, né? Entenda, eu quero que vocês entendam as obras da carne, que a gente tem que o que? Se afastar, que a gente tem que o que? Vigiar, né? A gente tem que ter o que? Aqui, ó, opinião. Cristão é sim ou não. Não existe meio pode, mais ou menos, não existe. É sim ou não. A palavra de Deus é sim ou não. Deus, eu posso? Ele vai responder sim ou não. Não. É não. E não vai ficar falando não porque tal coisa, não porque disso. Não, é não. Né? Então a gente tem que ver. Tá namorando? Tá indo pra ter um casamento perante Deus? Tá namorando? Aí que entra a vigilância, né? Porque namoro cristão é aqui, ó. Mãos. Pegar na mão, né? Ai, vamos pegar na mão. Dar um abraço. Aqui, né? Pra que vai? Ai, só um selinho não dá nada. Cuidado, né? Porque a nossa carne é fraca. O espírito tá pronto, mas a nossa carne é fraca. Eu lembro que quando, né, eu comecei a ter mais rotina espiritual, mais se aproximar de Deus, eu falei, cara, eu preciso regrar. Se quiser, a mão, né? A mão só. Aí, vamos supor, eu tô namorando. Eu sei como eu sou, né? A gente sabe como a gente é, até quando a gente aguenta, né? Porque o espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que vigiar, fechar as brechas. Ai, vamos namorar, vamos, aqui, ó. Se a pessoa não quiser, não é pra mim. Porque uma pessoa que é de Deus, ela entende, ela fala, não, é isso, vamos respeitar até o casamento. Vamos ter vigilância. Porque um beijo, uma brecha, vira agarração, que é a fornicação, aí já abre, já deu a brecha que o mal queria. Porque você acha que o Espírito Santo faz essas coisas? Porque ele é santo. O Espírito Santo, ele é santo. Então, ó, fecha as brechas pro mal. Se quiser, a mão, né? Imoralidade sexual piorou. Olha o que diz. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, sexo fora do casamento. Ai, é só um negocinho. Ai, é brecha. É imoralidade sexual, é o mal. Não pensa que o mal tá agindo ali, né? Porque o pecado pertence aos principados e potestades que governam esse mundo. Então, cuidado. A impureza, ações indecentes, né? A adoração de ídolos, as feitiçaria, inimizade, as brigas, ciumeira, os excessos de raiva, a ambição egoísta. Cuidado com a ambição egoísta. Pensar só em si próprio. Aí, porque eu quero pra mim, eu quero fazer isso pra mim, eu quero comprar isso pra mim, né? Porque uma pessoa que ela já é de Deus, ela já tá pensando o quê? Fazer pro próximo. Antes de Deus abençoar ela, ela tá assim, ó, eu vou abençoar essa pessoa, ela merece. Eu vou abençoar aquela pessoa porque ela merece. Não, eu vou presentear. Ela que já tá pensando no outro, nem em si mais. É uma pessoa de Deus. Cuidado se você pensa muito assim, ó. Eu quero isso pra mim, eu vou comprar isso pra mim. Cuidado. Cuidado, não se engane. Com a ambição egoísta, não se engane. Achar que isso é de Deus. A desunião, as divisões, né? Filhos de Deus não tem divisões, todos iguais. Perante Deus não tem diferença, todos iguais, né? Desde o mais top até o morador de situação de rua, para Deus não muda.
Para Deus não muda. É só que um é mais obediente que o outro, né? Tá mais próximo dele. E ele quer salvar o outro para que fique mais perto. Então, não existe divisões, desunião. Ai, tal coisa é só gente assim, esse lugar é só gente assim. O que é isso? Lá no céu não vai ter placa de igreja, não vai ter sexualidade pra cá, isso aqui pra lá, não vai ter não. É tudo junto. Então, se você não sabe conviver aqui, todo mundo junto, cuidado. Será, né, que você, com esse pensamento, vai estar lá no reino dos céus? Cuidado, que o reino dos céus haverá surpresas, viu? Invejas. Inveja, isso é coisa do maligno. Porque todo mundo aqui, que Deus quer abençoar. Não precisa você ter inveja do outro. Não adianta você querer que o outro não tenha. Né? Porque se tiver fé, se aproximar de Deus, ser obediente, Deus abençoa. Né? Bebedeiras. Cuidado. Ah, é só um golinho. Não dá nada. Coisa não dá nada, é só um golinho, é só um pouquinho. É brecha. Porque essa brechinha vira um portal. Depois que você não consegue mais controlar. As farras e outras coisas parecidas com essas coisas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não se receberão o reino de Deus. Então, cuidado, né? Quando a cobra falou, né, para Eva, né, você pode comer sim, né, mesmo ela sabendo que ela não podia. A cobra falou, você pode comer. A cobra obrigou ela a comer a fruta. Será que a cobra pegou a fruta e colocou na boca dela à força? Não, ela foi e escolheu fazer o errado. Então, o pecado a gente escolhe. Porque a gente sabe, se a gente pegar, abrir a palavra, vamos ver as obras da carne. Tá aqui. Você sabe que é errado. Por que você vai fazer? É uma escolha. Né? Eu escolho errar. Eu escolho afastar de Deus. Eu me escolho, né, desobedecer à vontade de Deus. Porque tá aqui, tá na palavra. As obras da carne que não pertencem às obras de Deus, às obras do Espírito Santo. Então a gente escolhe, né? Então a gente tem que ter o quê? A vigilância, fechar as brechas. Se você se conhece, você sabe as suas fraquezas. Não, se eu for lá, você já sabe, né? Então evita, mata a sua carne, ora, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Que a graça, ela é poderosa para ajudar você. Por isso que a gente tem que ser sincero na palavra, nas orações. Senhor, me ajuda, não tem vergonha não. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe, né? E a gente chora ali aos pés do Senhor, para Ele ter misericórdia. Para que a gente não saia da presença. A coisa mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Será que vale um pecadinho ali, uma coisinha ali? Ai, não dá nada. Você, tá tendo mais discernimento, não sabe nem para onde tá indo mais. Tá no escuro, tá em trevas. Abriu pro maligno. Então, cuidado. Olha o que diz Mateus, capítulo 13, versículo. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela, né? Então entra o quê? Pela porta estreita. Como, versículo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Quer ter alegria, quer ter paz, quer ter amor, quer ter vida em abundância, quer ter, manifestar poder de Deus, glória de Deus, quer ter a presença de Deus.
a porta estreita, é apertado que leva a vida. São poucos que encontram. Então é só quando você chegar lá que você vai entender, né? Tá difícil no começo, né? Tá difícil matar sua carne, fazer isso, andar aqui na linha, né? Tá difícil, porque você não sabe ainda o que tá para se revelar sobre sua vida, né? Porque se você soubesse, você andava aqui, ó, na linha, né? Aqui, ó. Porque o que tá para ser revelado na sua vida, né, nem se compara às obras da carne, a pecado, a coisas que você acha que é bom, que você acha que vale a pena. Porque o pecado é ilusão, só leva a desgraça, a destruição, a trevas, a tristeza, a desânimo. Aonde que tem algo de bom? Se você soubesse o que é para ser revelado sobre sua vida, você andava na linha. Mas como a gente não sabe que a gente tem que andar por fé, a gente não entende nada. Por que tá deixando isso? Não entende nada. Mas quando você encontra, você fala, meu Deus do céu, valeu a pena todos os dias que eu lutei, matei minha carne e obedeci a palavra de Deus. Então entenda, dê valor à obediência, valoriza a obediência. Fala, não, eu preciso andar em obediência. Eu não quero nem saber, não quero agradar ninguém. Não quero fazer a vontade de ninguém. Porque Deus é fiel na minha vida. Ele vai trazer as pessoas certas. Vai trazer a pessoa certa da minha vida. E eu não preciso ficar caindo em pecado para agradar os outros. Se posiciona como homem e mulher de Deus. Entenda o caminho da obediência. Que é esse caminho, né, que você vai chegar lá e você vai encontrar algo sobrenatural, né? A vida é verdadeira. Amém, glória a Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor deu para nós esse dia, Senhor. Que a gente possa ter um coração obediente, obedecer a Tua palavra, Senhor. E se a gente cair, que a gente se arrependa de coração e volte à Tua presença, meu Pai. Porque todo aquele que se arrepende alcança perdão, alcança o trono da graça, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Queremos a Tua presença, não queremos sair da Tua presença. Ensina-nos o Teu caminho e nos leva à vida, meu Pai. Queremos a porta estreita, né? Que a gente possa ser cristão de sim ou não, de posicionamento. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.